Vamos conversar um pouquinho sobre mercado de fotografia. Deixa eu falar um pouquinho de Wilson Vieira. Ele é da cidade de Londrina, fotógrafo, também diretor de vídeo da produtora que ele tem aí em Londrina. Então, ele tem um setor de produção audiovisual maravilhoso. Eu cheguei a conhecer toda a sua estrutura. Ele tem mais de 2.000 alunos que passaram pela escola. Então, ele tem um reconhecimento enorme no sul do Brasil, que é a região ali do Paraná. E eu tive a felicidade de conhecê-lo e conversar a respeito da fotografia. Só que aí eu fiz um convite a ele e ele teimosamente aceitou de fazer o quê, Wilson? Da gente fazer um debate, até porque nós temos praticamente dois extremos. Você está mais para o sul, mais para o norte, para a gente ver a questão de quanto custaria o trabalho, sobretudo para quem é iniciante. Então, vou fazer uma pergunta aqui, para a gente começar essa espécie de debate, da seguinte forma. A fotografia, de uma forma geral, quando a gente não imprime, sobretudo, é um produto intangível, é impalpável. A gente não tem como, às vezes, dimensionar o trabalho que tem atrás de uma imagem, atrás de uma fotografia. Como é que você, Wilson, você com a sua experiência, como é que você dimensiona o valor, não só o preço, mas o valor do seu trabalho? Bom, eu diria assim que ao longo do tempo a gente vai se adaptando. Porque para quem está começando, é muito complicado você logo de cara precificar serviço. Como você falou, a gente está trabalhando com um bem intangível. Então, como é que eu vou precificar? É claro que a regra tradicional, ela vai te dizer o seguinte: você precisa calcular aquilo que é gasto variável, aquilo que é despesa fixa. Então, o que nós estamos falando aqui? Mesmo que você trabalhe em casa ou que você tenha uma sala alugada, uma pequena empresa, né, um pequeno negócio, você tem que saber os teus custos. Então, eu sei que você está perguntando isso para mim, mas eu quero dar um background antes de responder isso, né? Então, vamos lá. Se você tem o que a gente chama de despesa variável? É aquela que ela varia todo mês, você não tem controle sobre ela. Então, se você contratou um ajudante naquele mês para te auxiliar na fotografia, um freelance, se você usou mais Uber naquele mês, se você contratou ou comprou um acessório para fotografia, isso é uma despesa variável que ela não estava prevista. A despesa fixa é aquela que, invariavelmente, você tem que arcar com ela. É aluguel, é telefone, é funcionário, se você tiver. Tudo aquilo que vai somar no teu custo, ok? Então, você tendo mas eu trabalho em casa. Ok, mas na sua casa, mesmo na sua casa, você precisa dividir despesas. Porque não é porque você trabalha em casa que você não vai calcular que você tem despesa. Porque se você fizer isso lá na frente, você vai ver que você errou bastante. Mas vamos lá. Então, se você tem ali custo variável mais custo fixo, digamos que a sua despesa de custo fixo e variável seja R$700. Então, você gasta por mês R$700 entre custo fixo e variável. Ok. Você tem uma meta de ganhar R$1.300 por mês. Então, olha só. Você tem um custo de 700 e você tem uma meta de 1.300. Então, nós estamos falando aqui que, no mínimo, o teu faturamento mensal ele precisa ser de 2.000 para cobrir o teu custo mais aquela tua projeção de ganho. Muito bem. Quantas horas você pode trabalhar por mês? Tem gente que vai poder dedicar o mês inteiro, todo dia. Tem gente que vai poder dedicar 10 horas por semana. Tem gente que só vai poder trabalhar no final de semana porque ele tem um outro trabalho. Então, vamos dizer que você tenha, 10 horas por semana para trabalhar. Então, você tem 40 horas por mês. Certo. Você precisa pegar esses 2.000, que é a tua meta de faturamento, e dividir pelas 40 horas que você tem. Você vai chegar a um cálculo ali, talvez de R$20, se eu não estou enganado. Sim. Isso é o que custa a tua hora. Você precisa
cobrar pelo menos R$ 20 a hora. Então vamos fazer um outro cálculo bem simples. Talvez eu esteja complicando, mas eu vou chegar lá. Então você já chegou a um cálculo de R$ 20 a hora. Se você cobra sei lá, você pegou um ensaio fotográfico de uma gestante, você vai gastar em torno de 3 horas entre se deslocar até o local, fazer o trabalho, voltar para casa, e mais umas 2, 3 horas trabalhando nesse material, na pós-produção. Você gastou 6 horas. Se nós falamos que a tua hora é R$ 20, então você teria que cobrar 120. Só que isso, se você conseguisse trabalhar todas as 40 horas do mês. Só que se você, naquele mês, só trabalhou 20 horas, então a tua hora tem que custar R$ 40. Porque se ela não custar R$ 40, vai chegar no final do mês e você não alcançou muito menos a tua meta de salário e nem cobriu as tuas despesas. Isso é o que o mercado diz, ok? Isso é o que a regra, os cursinhos do Sebrae vão falar, e lá na internet está cheio disso. Isso mesmo. Como é que a gente tem feito? Você quer falar? Eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu quero simular o fotógrafo que está começando. Então, tá? Vamos lá. Então, eu sou aquele fotógrafo que está começando. Eu cobro... Vamos fazer aqui uma simulação de R$ 20 por hora. Às vezes eu calculo errado a minha hora. A pessoa acha que a hora de trabalho é a hora que o cliente chega. Não, de jeito maneira. Não é isso, Wilson? A gente tem o quê? A preparação do equipamento. Vamos preparar o equipamento? Limpeza das lentes, cartão de memória, formatar a memória, se arrumar. A gente já está trabalhando, embora não tenha saído de casa, isso é para contar como hora de trabalho. Muita gente só conta a hora de trabalho quando o cliente chega. Fala um pouco Não, olha, quando eu trabalhava com eventos sociais, especialmente formatura, casamento, eu chegava em casa tão cansado que eu levava em torno de 2 horas para desligar a cabeça. Perfeito. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E por incrível que pareça, pode parecer besteira isso que eu vou falar, eu calculava isso na minha hora de trabalho. Porque era uma hora parado, eu não conseguia fazer nada, porque o tuxe-tuxe da noite ficava na cabeça. Então, é um grande erro do fotógrafo achar que a hora que ele está efetivamente clicando, ele tem que cobrar aquele tempo. Não. A hora que ele começou a preparar o seu equipamento até o retorno tem que ser computada. Porque quantas horas você tem no mês? 40? Então é só 40 horas que você vai poder trabalhar. Se você se deslocou 2 horas para ir, entre ir e voltar, você tem que computar essas 2 horas nas suas 40 horas do mês, porque senão são horas perdidas, não tem como ser diferente. O seu casamento é fora da sua cidade, né? Muita gente esquece que só esse tempo, esse percurso que a gente faz, também é calculado, inclusive o próprio combustível, não é isso, Wilson? Sem dúvida. Então, assim, uma coisa que eu calculava, tudo eu estou falando assim, são exemplos que eu usei para a minha vida. Hoje tem a galera que é mais jovem e vai mais descolada no casamento, nos eventos. Eu ainda sou aquele cara conservador e eu estranho um pouco isso, né? Mas eu calculava os ternos que eu comprava. Então, se eu trocava de terno a cada 6, eu só usava terno para fotografia. Eu não usava, ou para ir num evento, um casamento, muito raro de algum convidado, um amigo. Mas durante 20 anos, os meus fins de semana era trabalhando. Então, o terno que eu tinha, ou os ternos que eu tinha, 3, 4 ternos, eu calculava isso no meu custo, porque eu ia ter que trocar aquele terno em algum momento, aquilo ia estar surrado, ia estar feio. Você derrama uma bebida no terno, você rasga o bolso, enfim, acontece às vezes acidente. Eu tinha que calcular aquilo. Eu calculava o desgaste do meu carro, porque eu sempre usei o carro pessoal para trabalho. Então, eu nunca tive o carro da empresa, era o meu carro. Então, o que eu gastei? Eu gastei pneu, eu gastei combustível, eu troquei o óleo, isso tem que entrar no custo do meu trabalho. Porque se não entrar, eu estou pagando para trabalhar. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Não vem do nada. Se você mora com os seus pais e o seu negócio é na casa dos seus pais estão pagando. Se você é casada ou casado,
ou a esposa ou o marido está pagando, porque aquela conta de luz, a internet que você está usando, está vindo da onde? Alguém está pagando aquilo. Então, isso, você precisa dividir essa despesa, se é uma casa, e você tem que calcular isso no teu custo. Claro, esse é o modo, vamos dizer, tradicional. O que normalmente a gente faz? A gente dá preço por necessidade. Esse é o grande problema, Daniel. É verdade. Então, assim, tá errado, quanto está faltando no meu bolso? Ah, está faltando 200. Ah, então se eu fizer 2 ensaios de 100, resolvido o meu problema. O grande erro do fotógrafo é achar que o que é apurado é lucro. Não, o que é apurado não é lucro. Tem que fazer essa precificação, que nossa conversa aqui, a formação de preço. Wilson, só que eu vou complicar a nossa conversa. Vamos lá. A gente já aprendeu que tem que saber anotar, quantificar o que se gasta com os custos fixos e os custos variáveis. Mas existe uma variável chamada depreciação. Por exemplo, depreciação do seu carro, que você vai mesmo atender o seu cliente, não com o carro da empresa, que você falou, mas com o seu carro. Outra depreciação é do seu equipamento, sua luz. Como é que vocês fazem aí, da escola de vocês aí, de fotografia? 15% a gente calcula de depreciação para o equipamento em cima do lucro obtido. Porque quando eu estou falando de equipamento, no meu caso, não é só fotografia, tá? Então, eu tenho que calcular o computador. Você vê, nós investimos em 3 computadores agora na empresa, foram R$25 mil. Tudo bem, você fala assim, nossa, olha o computadorzinho caro. É caro, porque eu vou ficar com ele em torno de 3 anos. A gente trocou tudo para processador i9, tudo máquina boa. R$25 mil em equipamento. Esse dinheiro, ele saiu daquele caixa que nós reservamos os 15%. Porque se falassem para mim, você tem 25 mil aí para gastar? Não, não tenho. Não tenho, porque eu não guardo dinheiro. Se eu não fizer dessa forma, se isso não for calculado mês a mês, se isso não tiver uma reserva, você não vai sair da tua T3i, da tua 4i, da tua D80 ou 80D e passar para uma câmera melhor. Você não vai sair da tua 1855 para uma lente melhor. Porque o que a gente faz? A gente confunde empresa com vida pessoal. Opa, ganhei 500, vamos para o restaurante. Ganhei 500, vamos agendar uma viagem no final de semana. E isso não funciona. Você teve aqui, você viu, a gente tem uma sede própria. Isso não é fácil, Daniel. Aprender esse tipo de disciplina não é fácil. Você aprender a poupar, aprender a reservar, aprender a administrar, como a maioria das empresas é você mesmo, claro. Você mistura o pessoal com o empresarial. Em pessoa jurídica e física. Né? Mas muitos não são nem PJ, né? É o empresarial só. Então, a pessoa confunde. Eu fiz isso a vida inteira? Não. Eu fazia igual todo mundo faz. Só que à medida que a empresa cresce, ou você se organiza ou você quebra. Isso. E se organizar é o seguinte, você tem que colocar uma meta para substituir aquele equipamento. Porque senão está todo mundo crescendo e você está ficando. Está todo mundo trocando de equipamento. Não é só a questão da troca do equipamento. Você vai fazer um curso. Hoje eu estava planejando o nosso próximo curso aqui de fotografia de newborn. E a gente estava precificando justamente a quanto nós vamos vender o curso de fotografia de newborn. Então chegamos a um valor aqui de R$690 para o curso. Certo. Calculando o quê? Quanto eu estou pagando para o professor, quanto vai custar a hora de aluguel do meu estúdio. Sim. Eu estou cobrando de mim mesmo. Quanto vai custar? Porque naquela hora que eu estou dando o newborn, eu estou deixando de locar o meu estúdio. Então, quanto vai custar aquilo? Calculamos e chegamos nesse valor. Ok. Quem não faz o cálculo, como é que vai pagar R$690 num curso de newborn? Sim. Tem como. Vai ter a pessoa, se ela não tem dinheiro para se capacitar, como é que ela vai crescer? Então, ela precisa ter disciplina para controlar aquilo que ela ganha e entender que aquilo que ela ganha não é lucro. Aquilo que ela ganha é faturamento.
Faturamento não é lucro. Faturamento vai estar embutido o Uber que você pagou, ou então a gasolina que você usou, vai estar embutido a depreciação do teu equipamento, a luz, a energia, a internet, o filtrinho que você comprou novo para a lente, tudo isso está embutido no faturamento. Qual é o teu lucro? Aí você tem que voltar para aquela regrinha para ver qual foi a margem que você calculou. Pronto, Pode Wilson, ser que... como é que a gente faz aqui em Aracaju, ou melhor, como é que a gente ensina aqui no Estúdio D, é que nós temos um módulo aqui chamado Gestão Empreendedora para Fotógrafo. Nesse módulo a gente explica atendimento ao cliente, e explica essa questão de você poder ter uma capital de giro, o que é apurado, o que é lucro, a gente explica tudo isso. Mas eu quero explicar para você como é que a gente calcula aqui na escola a depreciação. Existe essa forma que você falou, que é uma forma prática, certo? Existe mais duas outras formas que você pode calcular. Por exemplo, se for uma câmera, você pode calcular pelo número de cliques que ela tem. A gente sabe que tem umas câmeras que tem 100 mil cliques, 150 mil cliques. Então, você pode calcular baseado nisso. Mas eu ainda prefiro calcular de outra forma, que é a temporal. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu tenho uma câmera que custou R$ 1.200. É só um exemplo que Claro. é uma câmera de R$ 1.200. Mas vamos lá, R$ 1.200, uma câmera qualquer, DSLR aí, e aí ela custou R$ 1.200 e eu quero ficar um ano com ela. Então, a gente tem que se perguntar, essa câmera de 1.200, quanto tempo eu quero ficar com ela? A resposta é um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Isso quer dizer que a cada mês, Wilson, eu devo guardar, não é gastar. Eu devo cobrar, né? Cobrar o meu cliente R$ 100 pela depreciação daquele equipamento. Aqueles R$ 100, gente, não é meu. Esses R$ 100 eu tenho que depositá-lo para depois de um ano eu comprar um equipamento igual. E se eu não quiser o igual, que a tendência é a gente querer melhor, a gente vai pegar um dinheiro que é de capital de giro, e aí eu tenho uma porcentagem para capital de giro, 10, 15, 20%, e adiciono para comprar um equipamento superior. Lembrando uma coisa, Wilson, a gente não tem só depreciação do equipamento, você acabou de dizer, carro, pneu, manutenção do carro, né? Então, depreciação do veículo, seu cartão de memória, você tem depreciação da iluminação que você tem. Então, tudo que vem envolvido no seu negócio deve ser calculado, dimensionado e dividido pelo número de meses que você quer em cada produto como esse. Então, se eu quero uma luz bem cuidada, eu passo tranquilamente 5 anos. Então, eu vou pegar 5 anos, multiplicar vezes 12, dá 60 meses. Então, se foi 6 mil, eu vou diminuir 6 mil por 60. E aí eu vou ter o valor que eu tenho para guardar para ter aquele mesmo equipamento. Eu estou aqui colocando outras formas de você dimensionar, precificar com essa questão para que vocês também possam escolher em casa, quem está assistindo a live, qual é a melhor forma de trabalhar com sua fotografia. Legal. A gente trabalha com porcentagem porque o que acontece? Essa porcentagem sobre o faturamento, ela entra para tudo. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma reforminha no estúdio, saiu desse caixa. Pintamos a frente da empresa, saiu desse caixa. Então, como o imóvel é próprio, choveu muito aqui recentemente, a gente precisou fazer manutenção. Está muito frio aqui, inclusive, né? O sul está muito gelado. Aqui não é Nordeste, não. Não, aqui eu estou tranquilo. Então, esse valor, ele entra. Ah, mas voltando à questão, eu moro com meus pais, calcule isso, porque você fazendo o dever de casa agora, à medida que você crescer, e eu desejo que você cresça, você vai crescer direitinho. O grande problema é que a maioria dos fotógrafos hoje não tem mente empreendedora, ele tem uma mente imediatista. A mente dele eu estou ganhando, está dando certo, vamos tacar o pau. É assim que funciona. Só que esse eu estou ganhando, ele tem um ciclo. A gente sabe que na fotografia nós temos um ciclo, né? A gente não é bom o tempo todo. A gente não é ruim o tempo todo também. Por exemplo, dezembro aqui não é um mês muito bom para fotografia. Tá? Geralmente esperam casar no outro ano. Por exemplo, de casamento, por exemplo, geralmente não é bom. Não sei como é aí. Não, aqui dezembro é ponto alto para nós.
Certo. Aqui é dezembro, aqui é setembro, outubro, novembro e dezembro. E dezembro, para nós aqui, é muito bom em formatura, né? Dezembro e janeiro é o boom da formatura. Eu trabalhei muitos anos com formatura, não trabalho mais, você sabe? Eu trabalho só com fotografia corporativa. Certo. Mas o nosso o grande mercado da fotografia de casamento aqui é dezembro. E maio, né? Mas dezembro é mais forte. A gente precisa ter um planejamento para saber quais são os meses que têm maior rendimento e, de repente, fazer uma meta e uma super meta nesses meses. E aí ter mais cautela no mês de carnaval, que aí deve ser ruim também, como aqui. Sim, aí sim. Uhum. Fevereiro, março, é um mês que as pessoas ficam meio anestesiadas, para não falar outra palavra. É isso mesmo. Cautelosas para investir na fotografia. Mas, assim, outros meses, aqui bomba. Eu adoro o mês de outubro aqui. O mês de outubro e novembro, a gente é maravilhoso. E pós-carnaval também. Mas existe uma entre-safra, Wilson, que a gente também tem que planejar. E aí agora a gente está discutindo sobre metas e supermetas do mês. Como é que vocês fazem isso aí na escola de vocês? Aqui é o seguinte, na verdade, como que a gente planeja? No início do ano, tem uma conversa com os funcionários, você conheceu e tal, e a gente tem a nossa meta, na verdade, falando da escola, né? Falando da nossa meta de venda. Então, no início do ano, a gente vem crescendo nos últimos 5 anos. Nós crescemos, teve ano que a gente chegou a crescer 35% em um ano. O ano passado não foi tanto. O ano passado nós crescemos 18%, mas a gente não parou de crescer nenhum ano. E mesmo agora, na pandemia, a gente deu uma desistida, vamos dizer assim, no início, e já retomamos com a escola de novo, já estamos com uma agenda boa. Então, esse planejamento do começo do ano, ele é focado nos meses de carnaval. Por que carnaval? Eu estou falando da escola, ainda não estamos falando de eventos, ok? Por que carnaval? Porque carnaval, para nós, como o povo está parado, para nós é importante vender os cursos de fotografia. E os meses de férias, que aqui são julho, janeiro e dezembro. Certo. Então, para a escola, esse é o nosso filão. A gente quer pegar o pessoal que está em casa, principalmente o estudante, porque ele não está na faculdade, e a gente foca nisso. Falando de eventos, eu trabalho com evento corporativo. Então, quando que é o nosso ganha-pão aqui de evento corporativo? Final de ano, por causa das festas de final de ano corporativas. Então, festa de comemoração, celebração de aniversário da empresa, celebração de funcionário mais antigo, esse tipo de coisa. Isso começa em novembro, vai até janeiro. Então, para nós, é filé, é o ponto alto. E eu ainda trabalho com fotografia de escolinha. É a única coisa que eu faço ainda de social, é fotografia de escolinha. Eu falo escolinha, hoje não pode falar escolinha, né? Tem que falar de ensino fundamental. Eu falei escolinha para a diretora de uma escola um tempo atrás e eu quase perdi o cliente. Porque ela disse aqui não é uma escolinha, nós temos quase 500 alunos. Mas eu quis dizer escolinha porque é só os pequenininhos. É só os pequenininhos, nós não estamos falando... Então, não foi pejorativo. Mas, enfim, eu só trabalho com ensino fundamental. Então, é isso. E isso acontece em dezembro. Dezembro, eu fico feliz da vida. Porque a minha técnica de venda é venda antecipada. Eu não vendo para vender álbum. Eu não faço foto para vender álbum. Eu vendo o álbum e antecipado. E eu entrego em março. Explica aí, estou curioso. Como é que funciona aí? Eu entro em contato com a escola e eu faço uma negociação dando uma comissão para a escola. A escola não se envolve com os pais. É formada uma comissão de pai. E quem contrata o melhor preço é o pai. Normalmente, como eu já tenho a técnica de venda, já trabalho há muitos anos, mais de 10 anos com isso, normalmente meu preço é um dos melhores. Eu não entrego todas as fotos no álbum. Eu faço um albinho 15 por 21, então é um álbum pequeno, ou 18 por 24, dependendo da negociação.
E todo o restante, eu não entrego nem CD mais. Eu mando um link das fotos para o pai e esse link fica no meu servidor disponível por 6 meses para ele baixar. Certo. Quando ele assina o contrato, ele está ciente que as fotos irão pelo link. Eu faço a seleção por aluno. E eu cobro em torno de R$ 550 por aluno. E eu tenho um gasto de mais ou menos uns R$ 200. Então, R$ 350. Gasto que nós estamos falando é tudo, né? Já estamos calculando aí... Vou mudar o estúdio dele, Aracaju, para ir para Londrina, vou abrir vizinho, tô brincando. Então, Wilson, eu acho bom você dar essas dicas. Eu quero saber de você, você trabalha com fotografia impressa também, né? Isso, os clientes ainda desejam fotografia impressa, ainda pedem a você isso. Eu venho diminuindo cada vez mais, porque assim, por que eu entrego só em março? Por causa da diagramação. Porque demora muito para diagramar um álbum. Então, como eu faço uma diagramação exclusiva, não compro templates prontos, nada. A gente cria todo o design do albinho. É coisa simples, tá? Mas toma tempo, porque você tem que selecionar foto de aluno por aluno. Então, como a gente trabalha com um volume muito grande de aluno, às vezes 200, 300 alunos, isso ocupa os funcionários janeiro e fevereiro todinho. Imagino. Então não tem como ser diferente. É assim que funciona. Eu já cheguei a fazer mais de 1.000 alunos. Mas fui cansando e assim, acaba tendo, no meio disso, sempre tem um pai que não se satisfaz com o trabalho. Isso você vai ter sempre, tá? Então, no meio de 300, você agradar 300 é muito difícil. Sempre vai ter um ali, e aí isso vai gerando uma relação de estresse um pouco, sabe? Então, eu diminuí um pouco a quantidade de escola. Minhas filhas, por exemplo, estudaram por permuta em escola a vida inteira, já estão formadas em escola particular. E tudo desse jeito. Eu prestava serviço de formatura para a escola, de fotografia de formatura. Não mexo com vídeo, tá? Para formatura, não. Só faço foto. Entendi. Vídeo, eles contratam quem eles querem. Eu só faço a foto. Mas também, desculpa interromper, mas você trabalha também com terceirização de fotógrafos ou são todos da sua equipe aí da escola? 80% terceirizado. Certo. E todos atendem bem. Eles fazem contrato, acerta tudo antes bonitinho. Atender bem é sempre um risco, né? Porque assim, igual você, ninguém vai atender. Dificilmente. Mas a gente tem uma equipe de freelancers que trabalha com a gente há muitos anos. São pessoas conhecidas, são pessoas que a gente se relaciona. Então, e são pessoas conhecidas do mercado também. Eles têm receio de se queimar. Então, nesse quesito, a gente está muito bem servido de freelancers. Não temos nenhum problema com relação a isso. Para formatura e casamento, quanto é que está em Londrina hoje, assim, aproximadamente? Valor? Sim. Para freelance, você está falando? Para casamento, para formatura. Casamento, uns R$ 600, mais ou menos. Certo. Um freelance. Por noite. Se for formatura, esse valor é por noite, né? Porque formatura, normalmente, você faz colação e baile. Então, seria 1.200. Então, Wilson, eu acho que é bom a gente comentar sobre isso, porque quando todo mundo acha que quando vai ser fotógrafo tem que ter um estúdio de fotografia. Não é bem assim. Você pode ser fotógrafo e não necessariamente ter um estúdio. Ou você ser fotógrafo e não necessariamente ser o primeiro fotógrafo. Teve uma fase da minha vida profissional que eu preferi ser freelancer. Por quê? Eu cobrava R$ 500, não assinava contrato com o cliente. Quem assinava era o primeiro fotógrafo ou o estúdio. Eu ia lá de tarde, 16 horas, 17 horas, fazia foto do casamento. Meia-noite, 1h da manhã, 2, dependendo do casamento, eu já estava em casa e não tinha que editar a foto, não tinha que acertar nada com a noiva, eu estava livre. Você imagine sexta e sábado trabalhando assim, e às vezes até existiam situações de eu fazer batizado. Então foi uma época que eu realmente adorei ser o segundo fotógrafo, porque tem outro tipo de responsabilidade, na verdade é inferior, vamos falar assim, em termos de legais, porque eu não assinava contrato. Quem assinava é o primeiro fotógrafo, o estúdio que me chamava para fotografar. Como é que você vê essa opção de trabalho aí? Eu acho o seguinte,
são fases da vida, né? Então, eu posso dizer assim que eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, então eu nunca tive essa visão de trabalhar para alguém. Pelo contrário, eu abri a minha primeira empresa com 19 anos, que já era uma produtora de vídeo, e um mês depois eu já tinha meu primeiro funcionário. Porque eu sempre fui da opinião, Daniel, de que sozinho você não vai encontrar tempo para fazer tudo. Sim. E as pessoas acham que fazendo tudo ganham mais. Não, você ganha mais fazendo menos, mas fazendo para aquele segmento. Então, isso eu demorei para aprender, porque houve uma época que eu fazia mesmo, era tudo, pintava o que viesse eu fazia. Só que isso só gera uma sobrecarga de trabalho que vai acabar resultando em problemas de saúde, emocionais e por aí afora. Falando de freelance, em Londrina, eu sou o cara que mais formou freelance para o mercado. Hoje a minha estrutura é muito pequena, mas pela minha empresa passaram mais de 100 pessoas. Maravilha. Eu tenho 25 anos de empresa. Eu tenho muitos funcionários de televisão, funcionários de produtora, fotógrafos muito bem-sucedidos que foram meus funcionários. Então, eu sempre incentivei o meu funcionário a crescer, ou seja, dentro da empresa ou fora da empresa. Claro que a gente já falou disso, tem aquelas sacanagens, aqueles funcionários que te sacaneiam. Eu vou pular essa parte. Vamos para os bons funcionários, aqueles que se tornaram meus amigos. O mercado de freelance em Londrina sempre foi um mercado bom. Então, eu sempre incentivei eles, porque uma época que era fraco de serviço para nós, eu incentivava eles aqui em Londrina, não em Londrina. Nós temos na região de Londrina uma cidade chamada Bandeirantes e uma cidade chamada Santa Fé. Duas das maiores empresas de formatura do Brasil estão nessas cidades. E eu trabalhei para uma 6 anos e trabalhei para outra 4 anos, como freelance. Aprendeu bastante. Na época de aprender... Nunca ganhei, Daniel, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida e nunca aprendi tanto na vida. Essa empresa de Bandeirantes é de uma família de japoneses. Eu aprendi muito com eles, por isso eu comecei a lidar com formatura. Eles me ensinaram como vender um contrato, como você captar um contrato. Então, assim, para aqueles que querem ser freelance, para aqueles que querem ser o segundo fotógrafo, o que eu digo é o seguinte: seja melhor do que aquela pessoa que está te contratando. Ele sempre vai querer ter você com ele. Porque o dia que você for muito inferior a ele, ele vai falar, esse cara não serve. Então, quem que eu contrato? Eu contrato um cara que é melhor que eu. Eu contrato um cara que tem um equipamento melhor que eu. Porque se eu continuar sempre contratando um cara que só vem na rabeira, quantas pessoas que vieram só para aprender comigo? Não, eu não contrato freelance para aprender comigo, desculpa, já fiz isso. Freelance tem que se formar no mercado, porque ele está ganhando para isso. Quando eu pago R$600 para um cara, é para ele me entregar um serviço melhor do que eu sei fazer. E desses freelances, Wilson, qual é a quantidade aqui que já saiu da sua própria escola para trabalhar com você? Da escola nenhuma, porque a política da escola é que a pessoa empreenda. Eu não formo freelance, eu formo empreendedores. Certo. Eu não tenho incentivado nenhum aluno meu a ser freelance. Todos os meus alunos passam por um cursinho do Sebrae, que eu já te falei, que é um cursinho de empreendedorismo, para que eles possam empreender o próprio negócio. Embora, diferente daí, o nosso foco em Londrina não são os profissionais. 70% dos meus alunos vêm pelo hobby e não pela profissão. Aqui é o contrário. Então, nós falamos disso quando você veio aqui. O meu foco são as senhoras. Eu estou dando aula, por exemplo, essa semana para uma senhora de 64 anos. Nossa, bacana. Você entendeu? E ela tem um sítiozinho, ela quer fotografar o sítio dela, ela está aposentada. Ela falou, eu quero para o meu sítio tirar foto dos passarinhos, das coisas. Então, é isso. Bacana. Né? Eu super incentivo. Sim. Então, o nosso foco aqui na escola não são
profissionais fotógrafos, nosso foco são os amadores, né? E aqueles que vêm para se tornar um profissional fotógrafo, eu não incentivo a ser freelancer, eu incentivo a ser um empreendedor. Bacana, boa. Agora, falando em mercado de fotografia, a gente não pode esquecer de contrato, que é uma coisa complexa. Muitas vezes o fotógrafo não tem o domínio, até porque nós não somos formados para essa área. Mas eu quero saber como é que funciona aí. Eu vou fazer algumas pegadinhas com você aqui, para saber como é que funciona aí em Londrina o trabalho no contrato. Por exemplo, houve situações onde o cliente faz, por exemplo, casamento, que eu atuei bastante. Faz o make-off do noivo, make-off da noiva, a cerimônia, a recepção e o pré-wedding, é uma fotografia externa. Só que ela ganha o ensaio do make-off do noivo. E é um costume aqui a gente fazer isso. Só que aí o que ela faz? Não tem tempo de fazer o make-off do noivo, o noivo não se interessou, e a gente esquece de colocar no contrato lá que aquilo ali é cortesia. E muitas delas querem colocar o fotógrafo na justiça, dizendo, mas esse serviço não teve. Diga, agora não pode mais ter, porque o casamento já aconteceu. Como é que vocês resolvem isso? Primeiramente, eu novamente falo que no meu começo de carreira, eu acho que eu fiz igual todo mundo faz. Era tudo no fio do bigode, era tudo na conversa, né? A gente vendia muito na confiança, até que um dia eu tive um problema muito sério. A nossa empresa foi roubada, né? Foi furtado. À noite, entraram, arrombaram as portas da empresa e levaram uma caixa com vídeos de casamento. A gente nunca mais recuperou. E o que aconteceu? Foram 3 casais e um 15 anos. A gente fez um acerto na boa com 2 casais, e desses 2 casais, um deles, um casal, os 2 eram advogados. Ai, meu Deus. Então a gente preparou assim, eu falei, prepara o caixão que eu tô morto. Eu falei, eu tô lascado. Eu falei, eles vão tomar tudo de mim, e mais um pouco. Bom, a gente fez o BO e tudo mais. Por incrível que pareça, fizemos o acordo com 3 casais, a gente fez uma reparação de danos, fizemos um álbum muito maior, fizemos um vídeo a partir das fotos, e ficou tudo acertado com os 3 casais. Não tivemos nenhum problema. E um, que foi a menina de 15 anos, o pai concordou, fez tudo, nós fizemos tudo no verbal, estava tudo certo, ele concordou, fizemos igual fizemos com o casal, aumentamos o número de fotos do álbum, fizemos um vídeo com as fotos. 6 meses depois eu recebo uma ação na justiça. Resumindo, eu perdi a ação. Eu levei o boletim de ocorrência, contratei advogado, tudo. No dia da audiência, a juíza me disse o seguinte. Eu falei, mas doutora, minha empresa foi roubada. Eu não tenho culpa se a empresa foi roubada. Ela falou, sim, o senhor tem culpa, porque o senhor era responsável pelo material. Se o senhor sabia que a empresa não era tão segura, eu falei, como que não era segura? Nós tínhamos até uma empresa que fazia segurança para nós. Então o senhor devia ter um cofre. Essas foram as palavras da juíza. Então, eu aprendi aquele dia que contrato é tudo. Porque um contrato, ele deve prever, inclusive, situações não previstas. Porque você não... você quer ver um caso aqui que aconteceu em Londrina? Graças a Deus não foi comigo. Existem 2 cidades aqui perto com nomes parecidos. E a equipe de uma empresa daqui foi para a cidade errada, para fotografar o casamento. Meu pai do céu. Por quê? Empresa muito grande, trabalha com muito freelance, então não, né? Passou o contrato, os caras... Moral da história. Ação na justiça, indenização. E olha só, a juíza, ela não considerou o dano material, porque eu havia feito um acerto com o pai. Mas ela considerou o dano moral. Sim, claro. 10 anos atrás, eu desembolsei 6 mil reais. Geralmente 10 anos atrás. Geralmente são 20 salários mínimos. Então você imagina quanto custou essa brincadeira. Então vamos falar de contrato.
Vamos. Desde aquela época, nunca mais eu deixei de fazer contrato para tudo. Vou te falar um outro caso que aconteceu, que é recente comigo e que eu deveria ter contrato. Hoje é muito comum você mandar o link para o cliente baixar. Ok, o cliente recebeu o material, baixou, me deu ok, está tudo aprovado. Eu deletei as fotos. Passou 4 meses, é uma empresa, uma multinacional que tem aqui em Londrina. Passou 4 meses, eles mandaram uma mensagem para mim. Wilson, renova aquele link para nós, porque o link expirou. Eu falei, que link, gente? Não, o link das fotos. Eu falei, gente, aquele é um link do e-transfer, é uma semana. Não, nós precisamos das fotos. Eu falei, as fotos foram entregues. Não, tudo bem, só que deu problema no nosso servidor, nós perdemos as fotos. Eu falei, olha, vocês perderam, mas eu não tenho as fotos. Olha, não foi parar na justiça, mas foi pior que isso, porque eu perdi o cliente, que é uma multinacional. Por quê? Porque quando se manda um e-mail, você... Vamos voltar, não vamos falar do meu trabalho, vamos falar do trabalho de casamento. Problema sério que sempre ocorreu comigo e isso eu colocava em contrato depois desse problema. Quanto tempo você vai guardar o material do cliente? Eu prometo 3 meses e guardo 6, 10 anos. Eu tenho um material aqui de 10 anos atrás. Por que você tem que guardar? No meu contrato, só prevê 3 meses. Mas eu Não, guardo. mas Se eles quiserem o material de novo, a gente cobra para resgatar esse material. sabe o que eu fiz desde que entrou o digital? Sim. Entrego o original para o cliente. Por que eu vou ficar com a guarda do material? E se entrarem na minha empresa de novo e esse material sumir? Então, eu não quero responsabilidade com o material. A partir do momento que entrou o digital, o que eu vou fazer com aquele monte de arquivo, Daniel? Então, eu colocava no contrato o seguinte, eu entregava o material editado mais o material original. Acabou, não quero saber desse material, já recebi por ele. Isso é o meu jeito. Mas o que a gente faz aqui é o seguinte, que a nossa responsabilidade é entregar uma cópia e ele tem 3, no caso 3 meses, 90 dias, para ver se aquele material tem problema, inclusive o álbum encadernado. E caso, como aconteceu recentemente, um noivo solicitou que a gente procurasse umas fotos nossas feitas há 7 anos atrás. Nossa! Então, a gente procura essa foto. Se a gente achar essa foto, a gente cobra o serviço desse armazenamento. A gente cobra isso, mas não é nossa obrigação, porque tem no nosso contrato. Isso é uma coisa que tem que estar prevista em contrato, porque assim, eu tive clientes, por exemplo, que entraram na casa dele, arrombaram lá e levaram tudo, ele não ficou, levaram, na época era videocassete, levaram o videocassete com a fita dentro e não tinha material, levaram o computador. Recentemente, um cliente nosso, roubaram o laptop dele, todas as fotos que eu tinha entregue estavam no laptop. Então, assim, eu guardo o material por minha responsabilidade. Eu sempre fico com uma cópia, como eu trabalho empresarial, eu fico com uma cópia por 3, 4 meses. Só que eu faço muito serviço e muita foto. Eu não tenho HD para tudo isso, tá? Então, eu já coloco no contrato que uma vez que o cliente aprovou, eu estou entregando o material original para ele. Pronto. Acabou. Pronto, a responsabilidade... Não, eu não tenho mais responsabilidade sobre isso. Então, assim, ó, o que é importante prever num contrato? Tudo aquilo que o cliente vai receber e tudo aquilo que o cliente não vai receber. Então, espera aí, eu vou estar dando como cortesia o pré-wedding, ou então eu vou estar dando como cortesia o ensaio do noivo. Isso está previsto no contrato. Eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu sou responsável. Ah, mas era cortesia. Não importa, está previsto no contrato. A cortesia é responsabilidade tanto quanto o serviço pago, Daniel. Entendeu? Se está previsto em contrato, você tem que fazer. A única coisa é que o cliente não está pagando por aquilo. Beleza. O cliente não está pagando por aquilo. Quando a gente coloca cortesia, o cliente simplesmente a gente tem que provar para o cliente que ele não teve disponibilidade. Como eu falei, isso! Se o Aí cliente sim. não tem uma data, vamos supor que o casamento seja somente... É muito difícil, mas vamos supor que o casamento seja daqui a 3 meses. E nesses 3 meses ele não tem a disponibilidade, isso está no meu contrato, a gente não faz mais o pré-wedding. É porque é pré, né? É pré. Perfeito.
Porque depois do casamento, pode ter mais 50 anos, aí ele vai querer fazer. Então, a gente coloca a cortesia até o dia do casamento. Caso ele faça aquele serviço até aquela data, aquilo fica desconsiderado como cortesia. Caso ele queira fazer depois, é cobrado. Aí vai ser pós-wedding. Sem dúvida. E tem muita coisa. Olha, contrato é outra coisa que eu sugiro aí para quem está assistindo a gente. Eu também dei alguns vacilos de achar que eu sabia fazer contrato. Esquece. Paga 200, 300 reais para um advogado e não vai pegar contrato pronto na internet, porque cada um tem a sua particularidade. Paga 300 reais para um advogado e pede para ele redigir um contrato profissional para você. Eu já fiz desses contratos que um advogado amigo meu riu uma vez. Ele falou, Wilson, isso aqui não te protege de nada. Ele falou... fora dos padrões, né? Não, isso aqui não... Eu fazia contrato sem testemunha. Contrato sem testemunha não tem validade. E para ter validade você precisa de duas. Duas testemunhas. Advogada, inclusive os contratos também dos cursos foram feitos com advogado. Então a gente tem toda a garantia prevista nas leis, né? Não é coisa que a gente inventa, não. Ó, você quer ver? Eu tô com um aluno que me ligou esses dias. Por causa da pandemia, ele está com 6 contratos cancelados. Todos os 6 contratos ele já recebeu. 4 dos 6 querem o dinheiro de volta. Ele já gastou. Como é que resolve isso? E não tem capital de giro, né? Não tem. Então, se tivesse previsto em contrato, que caso a data seja adiada... você fala assim, mas Wilson, quando que nós vamos pensar? Não, você tem que... Contrato é para prever justamente aquilo que você não imagina. Exatamente. Então, caso a data seja adiada, o dinheiro não será devolvido, mas aguardaremos... Coisa assim, aguardaremos uma nova data do casamento. É assim, Wilson. Se for durante um ano antes, a gente devolve 90%. 6 meses antes, a gente devolve 50%. Se for 3 semanas, um mês antes, a gente não devolve nada. Por quê? Porque o juiz entende que a gente não está de má fé. Se a gente é cancelado um casamento, se a gente, por exemplo, se a gente é contratado um casamento para daqui a 2 anos e ele desiste 1 ano e meio antes e a gente não devolve, para a cabeça do juiz, ele está certo, é má fé, porque a gente teria tempo hábil de substituir. Agora você imagine a gente 1 mês antes, já contratou fotógrafos, freelancer, alguns estúdios fazem isso, e aí a gente já fez o planejamento e não consegue mais vender aquela data. Então o juiz vai entender que o nosso contrato não tem de má fé, vale a dica. Mas deixa eu encaixar outra questão. Vamos lá. Sobre direitos autorais no contrato e direitos de imagem. Vou adicionar aqui, direitos de imagem. Ok. Como vocês fazem isso aí? Eu já tive um problema também nesse sentido. Então vamos lá. Eu tenho 25 anos, eu tenho muita história para contar, Daniel. Em relação ao direito de imagem, aconteceu o seguinte. Bom, só deixando claro. Direito autoral, numa fotografia de casamento, o direito autoral é teu. O direito de imagem é dos noivos. Só para ficar claro isso, ok? Então, você tem o direito autoral sobre aquela foto, mas os noivos têm o direito de imagem. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma fachada da minha antiga empresa, uma fachada de 12 metros, isso... A história que eu estava em Londrina. Contei, né? Mas é boa a história, pode contar. E aí, o que aconteceu? Fiz uma fachada com a foto dos noivos. Passado um tempo, esse tempo foi muito curto, foi 6 meses, eles se separaram. E eles vieram até a empresa e falaram, olha, a gente quer que tire a nossa foto da fachada. Eu falei, como é que eu vou tirar? Custava muito caro um painel daquele antigamente, hoje é barato, mas era um painel de uma fachada de 12 metros. Eu falei, eu não vou tirar. Bom, moral da história, eu não tinha um contrato de uso de imagem. Eu tinha feito as imagens do casamento e no verbal eles me autorizaram a usar. Isso foi parar na justiça e novamente eu perdi. Né? Eu tive que remover, eu te contei, eu tive que remover a fachada. Então, é importante 2 coisas. No contrato, é importante prever se você vai usar as fotos do noivo, da gestante, da criança,
se você vai usar essas fotos para fins comerciais, para divulgar o teu negócio, isso tem que estar previsto em contrato. Porque se você usar a imagem de um noivo, ou de uma noiva, ou de uma criança, e eles requererem o uso indevido disso na justiça, você vai perder. Vai perder. Vai perder. Então, coloque no contrato, deixe claro no contrato que você quer usar aquelas imagens do casamento para fins de divulgação do seu trabalho. Tem uma observação aí, Wilson. É o seguinte, a observação é, não adianta você só colocar os noivos, vamos falar de casamento, eles têm que marcar a palavra sim. Hoje em dia, se você colocar assim, o contratante autoriza, e terminar, não tem validade. Você tem que colocar, como contratante, autorizo, aí tem que ter um parêntese, sim e não. E isso eu já não sabia, eu não sabia. Sabendo, porque senão também não tem validade. Você tem que botar um parêntese, ou um quadradinho, como queira, para que ele, além de assinar, ele tem que rubricar todas as páginas, ele tem que assinar a última, ter duas testemunhas, como você falou, e ainda tem que marcar um xizinho, ó, dizendo que aceita a autorização de imagem. Você ainda tem que citar o local, internet, álbuns de portfólio, fachada do seu estúdio, tem que citar, porque se você não citar, aí ainda pode questionar, porque a imagem é uma das coisas mais sagradas para o direito. E a gente tem que ter muita cautela. Agora eu vou te contar uma história que eu não te contei antes, tá? É que, pessoal, eu gostei tanto desse cara aí, que quando ele veio para cá, eu me senti assim como tivesse conhecido ele já há muitos anos. Daniel é uma pessoa maravilhosa, eu fiquei encantado. É sério, Daniel. Eu falo para todo mundo. Aliás, nordestino é sempre gente boa, tá? Minha mãe é baiana, minha avó é baiana, então nordestino é sempre gente boa. Aqui aconteceu um caso oposto, Daniel. Sim. Uma mãe começou a usar a foto de uma criança e essa foto foi publicada em várias revistas, em outdoor e tudo mais. E o fotógrafo que havia feito o ensaio da criança requereu os direitos autorais. Deu uma briga longa. E eu vou te falar, quem você acha que ganhou? Fotógrafo. O fotógrafo ganhou, meu amigo. Eu achei que ele ia perder. Eu também achava, mas ele ganha, ele ganha. Ele ganhou. Eu nunca tinha visto isso. Isso aconteceu um tempo atrás. O fotógrafo, a mãe começou a usar as fotos da criança muito bonita, por sinal, e começou revista, outdoor, para uma empresa de saúde de Londrina. O fotógrafo foi e falou, não, peraí, essa foto é minha. Eu não autorizei usar essa foto. Porque tem duas coisas. Direito de imagem é uma coisa e direito de autoral é outra. É dele, é de quem faz a foto. E ele ganhou na justiça. A mãe brigou, eu achei que ia perder, porque eu falei, ela comprou a foto, o direito é dela. Não, o juiz entendeu que o direito permanece do fotógrafo. Ele não cedeu o direito. O direito é inalienável. Na verdade, quando você constrói uma obra de arte, se a ideia for sua, porque o que é direito autoral? Você é o autor da foto. A ideia da foto é sua. Então, ela para sempre será sua. Wilson, está chegando a hora da gente se despedir, rapaz. Oh, que dó! Eu estou com 26 segundos aqui para a gente se despedir. Eu vou agradecer a sua escola de fotografia, Wilson Vieira. Muito obrigado mais uma vez. Eu não sei como eu vou retribuir